João Felipe Freitag e hoje eu vou apresentar então o nosso trabalho intitulado Aplicação da técnica de solidificação e estabilização para encapsulamento de contaminante oleoso em solos. Eu tenho então como coautores a Ana Carla Scariotti, Lucas Kovaleski, Viviane Simon, Ezequiel Sequim e Cleomar Reginato. A contaminação dos solos tem preocupado visto a crescente número de sites contaminados em todo o mundo. A gente sabe que é uma preocupação muito grande, principalmente relacionados com os usos futuros do solo na questão agrícola, na questão habitacional e até mesmo na questão de recreação da área contaminada, do site contaminado. Dessa forma, destacam-se resíduos oleosos, que são então compostos orgânicos que muitas vezes então ocorrem através de vazamentos em sistemas de tancagem ou até mesmo derramamentos de acidentes rodoviários, ao qual se tem liberação então de compostos oleosos, resíduos oleosos no meio, no solo no caso. Dessa forma então surgem as técnicas de remediação. Aqui a gente pode citar 4, né? Por exemplo, a gente tem a in situ flushing, que seria a lavagem, o air sparging, que seria relacionado com a inserção de ar no meio contaminado, a dessorção termal, que trabalha com elevadas temperaturas para remover o contaminante, e também destaca-se a imobilização e estabilização, que é o foco desse trabalho, no qual é inserido então uma substância, um composto, que reage e tem a solubilização, a imobilização e a estabilização do contaminante em determinada parcela do solo. Dessa forma, então, falar um pouquinho mais sobre a mobilização e estabilização, ela pode ser, então, realizada através de, por exemplo, hidróxido de cálcio, até mesmo asfalto, argilas e também, rotineiramente usado nas construções civil, cimento Portland tipo comum. Dessa forma, então, a imobilização age, então, encapsulando as matrizes sólidas, retendo e isolando o agente contaminante em determinado volume do solo. Para isso, então, as propriedades rígidas dessas parcelas imobilizadas devem ser avaliadas quanto à disposição final ou até mesmo, então, o reaproveitamento civil, como é o caso da utilização do cimento Portland para, então, compartimentar esse contaminante em determinada matriz sólida do solo. Dessa forma, então, o objetivo do trabalho é analisar a eficiência do encapsulamento do solo contaminado com óleo diesel em corpos de prova submetidos a ensaios de compressão simples. Iniciando com os materiais e métodos, os ensaios foram realizados no Laboratório de Geotecnia e no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade de Passo Fundo. Aqui as proporções respectivas tanto para o latossolo vermelho distrófico úmico, que é o solo característico aqui da região, areia fina de Osório, o cimento e também o cal. Isso tudo então foi na proporção de 4 para 1 para 0,5 e 0,5. A concentração de contaminante simulada foi de 500 mg de óleo para cada quilo de solo, nas concentrações então de 12,5, 25 e 37,5. Tudo isso em volume e volume. A partir disso, então, fez o ajuste da umidade de acordo com a NBR 6457/2016. E aqui então nós já temos os corpos de prova após os 7 dias, o tempo de cura, o volume de 200 ml. Nisso, então, os corpos de prova foram submetidos a ensaio de compressão axial, a NBR 12025/2012. Para análise dos dados, utilizou-se o teste de Tukey, com 95% de confiança. Aqui um exemplo do equipamento utilizado. Aqui a gente tem o prato superior e o prato inferior, que então é a compressão, o ensaio simples de compressão. Aqui a gente tem então as duas aplicações de tensão normal, tanto na parte superior como inferior, e aqui tem então a dissipação de energia aqui que vai romper então o corpo de prova. Os então resultados das discussões, observando assim todos os corpos de prova apresentaram então rupturas de tipo cônica, bipartida e principalmente cisalhada, que é o corte transversal aqui do corpo de prova. Relacionado com os resultados de discussões também, a gente tem aqui nesse gráfico os principais resultados obtidos para as 3 concentrações e o controle relacionado com a tensão em MPa. A gente observa aqui que, estatisticamente, não teve variação significativa entre as 3 amostras,
somente em comparação com o controle. Dessa forma, os resultados obtidos para tanto 12 e 37,5 não apresentaram diferença significativamente em um nível de confiança acima de 95%. E também, né, os valores ficaram cerca de duas vezes e meia mais abaixo do que o controle. O controle aqui apresentou 17, sendo que os ensaios aqui apresentaram em média 6,5 MPa. Demonstrando que se tem a perda das propriedades cimentantes do corpo de prova quando em meio oleoso, né? Que a gente tem nessas três situações aqui, a tensão suportada é bem menor em comparação com o controle, a qual não se tem adição de óleo. Visto isso, então, e partindo para a explicação do fenômeno, de fato, aqui um diagrama de como acontecem então, as ligações nas partículas do cimento do cal, quando em meio aquoso, na fase aquosa. Aqui nós temos então o cálcio, o tetraedro de silicato, aqui a água já absorvida nesses círculos azuis, a água entra a camada nesse X azul grande, e também o íon de cálcio. Após então, o tempo de cura, nós temos a agregação dessas partículas, criando uma ligação cimentante, na qual tem o aumento da resistência e da durabilidade do corpo de prova. Quando em meio oleoso, né, quando tem as partículas oleosas, que são esses círculos laranjas, a gente então tem como se fosse uma película que impede a ligação entre o tetraedro de silicato, então, entre as partículas de fato, né, do cálcio. Tanto o superior aqui quanto o inferior ele fica impedido de ligar, principalmente porque tem como se fosse uma película que impede a ligação então, e a cimentação entre o corpo de prova, entre as partículas do corpo de prova. Como conclusões, então, a gente tem que os ensaios de compressão não demonstraram resultados promissores para a utilização desses moldes na construção civil, e também os ensaios com concentrações menores do contaminante, assim como lixiviação e solubilização, seriam necessários para melhor entendimento e melhora no processo de encapsulamento do contaminante. Sabendo parâmetros relacionados com a lixiviação e a solubilização, também seria possível afirmar e inferir em relação a qual tipo de resíduo a gente estaria trabalhando, principalmente para visualizar, né, e vislumbrar um uso futuro na construção civil. Por isso, essas duas análises seriam fundamentais para dar sequência ao estudo. Aqui as referências utilizadas, referências bibliográficas. Meus agradecimentos, então, ficam para a Universidade de Passo Fundo e para o curso de Engenharia Ambiental. Também é interessante ressaltar que esse trabalho, então, foi todo confeccionado e todos os resultados discutidos dentro de uma disciplina de tratamento e valoração de resíduos sólidos, na disciplina do professor Cleomar Reginato e Ezequiel Sequim. Muito obrigado.